Boa tarde a todos novamente, bem-vindos à sede do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Essa roda de conversa, como nós chamamos, é uma das atividades que a gente pensou para o dia de sábado, esse sábado da Jornada do Patrimônio. Tá? Eu sou Rosela Bosseto, sou arquiteta. Eu tive a oportunidade de estar na equipe da relatoria do Plano Diretor Estratégico, na equipe do Nabil Bonduque, na Câmara Municipal, quando foi escrito essa parte dos territórios de interesse da cultura e da paisagem, com o auxílio de assessores de outros vereadores, no caso o Toninho Vesco participou muitíssimo também na figura do Mário, e também com o Euler pela universidade, que convidei, mas hoje ele tinha uma outra atividade, não poderia vir, não pôde vir. Euler, Eliane e Beto, pelo Belas Artes, naquela época estavam extremamente envolvidos na luta, né, do Conselho de Belas Artes, Mário também e Regina pelo grupo de Perus, que ajudaram a muitas mãos essa elaboração do texto que virou uma parte da lei. A partir disso, alguns grupos se formaram e quando o IAB propôs para a Prefeitura a montagem de uma série de atividades neste prédio, ou no dia de hoje, propus que a gente fizesse essa roda, inicialmente com uma ideia muito singela, que era vamos reunir os vários grupos que começaram a pensar sobre a questão do território e que estão em estágios diferentes de elaboração, para uma troca de experiências e para uma retomada desse debate, até para a gente pensar juntos que potencialidade ele tem, vamos em frente ou que falhamos com eles, né? E aí, quando começamos a conversar com as várias pessoas, todo mundo achou que era muito interessante, que era um momento bastante importante de a gente retomar essa questão. E logo, no primeiro momento, conversei com a Daniele Dias, que é do Compresp, e Daniele fez ela foi bolsista da Unesco, e o trabalho de finalização do curso foi justamente sobre os territórios de interesse da cultura e da paisagem. Então eu pedi para elas se ela pudesse fazer uma apresentação, uma breve apresentação, porque todo mundo precisa saber do que se trata para a gente poder depois fazer a conversa e fazer essa troca de ideias e de pensamentos. Então a Daniele, ela é secretária executiva do Compresp, né, Dani? É isso. E aí, então, ela faria uma apresentação de uns 15 minutos e a ideia é que a gente faça realmente uma roda de conversa. Então, as pessoas que estão envolvidas com os vários territórios, os vários pensar esses territórios, falariam, cada um uns 5 minutinhos, qual a sua experiência, qual o seu recado sobre essa análise, e aí a gente abriria para o público para a conversa, né? A gente tem hoje um momento bastante rico, na verdade, por um lado, e bastante desafiador por outro, que é a questão de a gente tem hoje a questão da velocidade e das mudanças, né? E do movimento que a sociedade está impingindo, ela leva a que a gente pare para pensar para onde que vamos, né? Ao contrário de todos os pensadores do período moderno, que eles tinham uma lógica muito clara, definindo passado, presente, futuro, quase numa ótica quase que para frente nós estamos em direção ao progresso e para trás nós estamos deixando coisas e, portanto, uma coisa mais retrógrada, né? Hoje a gente tem a gente está destituído dessa direção para onde vamos, claramente, né? Acho que tem toda uma discussão de que a gente não tem mais a certeza do que é para frente,
e como é que a gente olha para trás e para o nosso passado e para o nosso território. O que é certo é que a identidade, para onde anda e para onde a gente se coloca as questões dos territórios de interesse da cultura e da paisagem, a identidade ela é ligada a um local, é ligada a um território. Então, pensar a cidade como suporte desses valores é extremamente importante. Eu acho que a lógica dos territórios vai bem nessa direção de a gente associar movimentos de transformação que a nossa cultura e a arte e toda a sociedade ela está nesse momento, com o suporte do território, com as persistências e o nosso passado, né? Então, eu acho que a gente compõe a nossa roda, acho que já está um pouco aqui a roda, mas a gente tem mais cadeiras aqui, né? Mário, Regina, de Perus, né? Eles são também do movimento, depois vocês se apresentam, né, mais claramente. Daniel, Diego, desculpa, só lembrava que era com D. O Diego, que ele está numa articulação na Zona Leste, para a criação de um novo território, né? Depois conta. Liane Manfred, colega de muito tempo aqui, né? É do Belas Artes, né? Do movimento. Isso, movimento. Causa muito problema. Bom, no movimento de Belas Artes, né? E ajudou muito na redação também da questão dos territórios de interesse da cultura e paisagem. Beto, né? Um jornalista da área de sustentabilidade, também trabalhou no movimento de Belas Artes e também nos ajudou. Trabalha ainda, muito bem. Felipe, se pudesse vir do lado de cá. Felipe é do Instituto Tomiotaki e está na articulação da discussão dos territórios em Pinheiros, né? Américo Córdova, um consultor da área da cultura, né? Já foi do Ministério da Cultura, ajudou na Secretaria de Cultura a fazer o Plano Municipal de Cultura, né? E está na articulação do TIPIC, da TIPIC, eu nunca sei pronunciar, TIPIC, da Consolação, né? Temos confirmação ainda do Eleilson, que é da Ação Educativa, que também está no grupo da Consolação. Lourenço Mani, que é do Instituto Moreira Salles, também está no grupo, né, do território da Consolação, mas que disse que não quer sentar aqui, ele vai intervir na hora, no momento, né? Nabil, que esteve na redação, você quer ficar no público, quer sentar? Fica no público. O autor, né? Sentar aqui na frente. O autor, né? Os autores da lei, que ajudou na redação, botou mão mesmo, não é só a conversa, ele sentou para ajudar a redigir. E quem mais? Estou vendo. Não, agora a Daniele Dias, que vai apresentar então para nós esse trabalho que ela fez, né? E que, como ela também teve permissão da Secretaria de Cultura para se ausentar, para poder trabalhar, então nada mais justo que ela retorne à sociedade o resultado do seu trabalho. Como eu pedi para ela para apresentar só em 15 minutos, e o trabalho dela é muito bom, eu li ele inteiro, eu acho que uma das propostas que eu queria fazer é que depois ela faça uma palestra para nós de mais tempo e apresente todas as suas ideias, os conceitos que você estudou para essa questão, tá bom? Então, bem-vindos e vamos começar. Bom, gente, boa tarde. Eu vou aproveitar que está todo mundo que começou esse trabalho do território de interesse da cultura e da paisagem, tanto o Corredor Cultural da Consolação,
quanto o território de Perus, Nabil, Nádia e Rossella, para fazer agora um agradecimento público. Que, assim, eu queria agradecer muito por todos os ensinamentos ao longo da revisão do plano diretor, e só queria dizer para vocês que vocês me inspiraram muito esse trabalho. Então, eu quero aproveitar que está todo mundo aqui para fazer esse agradecimento. Bom, só falando um pouco desse trabalho, é importante entender também o meu ponto de vista. Eu sou arquiteta, então o meu olhar sobre o território de interesse da cultura e da paisagem, ele parte desse embasamento da arquitetura e do urbanismo e tratar da cidade especificamente como um bem cultural. E não a cidade só pensada nos critérios os coeficientes de aproveitamento ou os editais de cultura que não consideram tanto o território onde essas manifestações culturais elas ocorrem. Então a ideia foi tratar de tudo isso nesse instrumento. Em 2014 nós tínhamos já algumas experiências que foi do Movimento Belas Artes, do território e das pessoas pedindo ou mostrando um novo caminho, que é de enxergar a cultura e a produção cultural associada ao território onde ela está sendo desenvolvida. E que isso é uma coisa que normalmente as políticas públicas todas elas falham em algum ponto com relação a isso. Então, tanto de desenvolvimento urbano, que não consideram as pré-existências, mas também não consideram os contextos culturais, e os próprios editais de cultura e de fomento, que acho que você tem o VAI da periferia, você tem alguns avanços nesse sentido, mas a grande maioria está tratando apenas a produção cultural e não do território. Tem essa frase, que eu acho que foi o ponto de partida, que é o território ele é um palimpsesto. E as diversas gerações elas vão escrevendo, elas vão corrigindo e apagando e acrescentando novos pedaços nessa leitura do espaço. Então, como ponto de partida do resultado do plano diretor estratégico, você tem a criação desse instrumento território de interesse da cultura e da paisagem, que é bom e importante sempre lembrar que ele está dentro de um outro instrumento que também não foi desenvolvido, que é um instrumento muito mais amplo, que é o sistema de proteção do patrimônio cultural e o sistema cultural, não só de patrimônio, né, do plano diretor. Então, uma das perspectivas do Plano Diretor de 2014 é a indicação e a criação de 2 territórios, o território de Peru, Jaraguá, que já tem mais ou menos uma demarcação, e o território da Consolação, que é um território enorme e que pode ser subdividido. Paulista, isso, Paulista Luz, desculpa. Consolação é um recorte dentro, então você pode ter vários outros territórios, então Bexiga, Bela Vista, Bom Retiro, Luz, enfim, uma série de outras possibilidades de leitura desse território. Então, o artigo 314, ele define o território, mas o que é o mais interessante é que ele deixa ali no finalzinho da frase que a longevidade e vitalidade deles dependem de ações articuladas do poder público. Eu frisei esse ponto importante porque não é só uma única visão, ou da produção cultural, ou do patrimônio, ou do urbanismo, para tratar desse território que é complexo. Então, a junção de todos esses olhares para o território é o que pode trazer realmente uma possibilidade de um instrumento que seja de fato inovador. Tem uma outra questão importante, que é a demarcação de novos territórios associados a esse espaço simbólico da cidade. Então, o que transforma esse espaço num espaço simbólico? O que significa olhar para esse território como um território simbólico para a cidade? Então, o ponto de partida desse trabalho, que depois pode ser disponibilizado enfim, é tratar desses 3 conceitos que estão inseridos no nome do instrumento, que dão nome a ele, que é o conceito de território, o conceito de cultura e o conceito de paisagem. Do conceito de cultura eu não vou me deter muito, mas a ideia é tratar da cultura num conceito mais amplo e abrangente, que é o da produção cultural associada ao território. Então a gente não está falando só da produção de peças, da produção de música ou de exposições. A gente está tratando de como as pessoas, de fato, elas se apropriam desse território,
de como elas significam esse território e como elas modificam o território a partir das práticas culturais. Então, a ideia de cultura nesse contexto, no contexto desse trabalho, no contexto dessa imagem, dessa leitura do que pode ser o território, é essa significação um pouco mais ampla. Então, a ideia foi tratar do território como um ponto de partida e aí o território, ele é um conceito da geografia e você tem uma série de especificidades para tratar de um território. Mas a ideia é, pensando, um território ele é composto por diversos atores. Esses diversos atores eles se apropriam de forma diferente do espaço. Quando eles se apropriam de forma diferente, eles singularizam esse espaço de uma maneira diferente. Então, quando eu venho aqui no IAB, eu ocupo esse espaço, eu me aproprio desse espaço de uma forma diferente que uma outra pessoa se apropria. De uma forma diferente que a pessoa que está no... Eu ainda chamo de Xangô, mas agora é do lanchonete da cidade. Mas eu sou do patrimônio, então eu vou falar com o nome antigo. Então, como alguém que frequenta o bar do lado, ela também se apropria de uma maneira diferente desse espaço. A gente está tratando dessa mesma esquina, mas nessa esquina a gente tem diversos atores sociais que se apropriam de forma diferente. E eles vão singularizar esse espaço de forma diferente. Então, a ideia é que essa diversidade desses atores, elas levam a múltiplas formas de apropriação e múltiplas identidades territoriais. Então, a gente não está tratando de uma única identidade quando a gente vai falar da Consolação, ou quando a gente vai falar de Perus, ou quando a gente vai falar de qualquer outro lugar da cidade. A gente está falando de uma série de identidades territoriais e de apropriações diferentes. Apropriações essas que eu não estou falando que elas são iguais. Na maioria dos casos, elas são apropriações muito desiguais. E elas mostram essa desigualdade do território quando elas se apropriam e singularizam esse espaço. Então, os sujeitos eles singularizam esse espaço e sempre é importante lembrar que é a partir das práticas sociais, da experiência do cotidiano. Então, do fato de eu sair na rua, de me apropriar da rua e andar na calçada e usar o espaço, usar a cidade. Pode passar. Então, partindo desse ponto, você tem algumas questões que eu acho importante a gente começar a debater também no território. Que práticas são essas que singularizam esse espaço? Que sentidos eles são acionados na construção e na manutenção dessas identidades quando a gente se apropria desse espaço? Se a gente está falando de identidade, que identidades são essas? Como elas são criadas? Como elas são transformadas? Quais são as experiências do espaço que essas apropriações elas revelam, né? Então, qual é o impacto da delimitação de um território nessas práticas sociais, que por vezes são muito fluidas? Será que tem algum impacto? O nosso olhar externo pode revelar algum impacto nas práticas que já existem? Como essas práticas se modificam? E de que forma a leitura, passando por essa questão do território, ela pode contribuir para as ações do TIP? Um outro segundo conceito que é também abordado no território de interesse da cultura e da paisagem é o de paisagem, e eu trato de paisagem como uma possibilidade. Então, um conceito clássico de paisagem é, então, a paisagem é modificada pela ação do homem sobre o meio, enfim. O que isso significa? Que é um processo cultural, é um processo contínuo. E a gente vai se apropriando desse espaço, modificando esse espaço, singularizando esse espaço num processo contínuo. Hoje eu olho para essa esquina, amanhã eu vou olhar de uma outra forma diferente e essas camadas vão se sobrepondo e eu vou dando densidade para essa significação. Então, o que é importante pensar quando a gente trata de paisagem é que ela tem uma dimensão, que é uma dimensão material, que é a dimensão construída, da cidade construída, da rua, dos prédios, do patrimônio, da nova instituição que está sendo criada, mas ao mesmo tempo tem essa dimensão simbólica e material, que é a minha significação e a minha relação com esse meio urbano construído. Um outro ponto importante para a gente começar a discutir é a paisagem. Quando a gente não tratar dela olhando somente elementos isolados, então um teatro, um patrimônio, uma fábrica, mas analisar todos esses elementos de forma conectada e num sistema complexo, né? Pode passar. Então, se a paisagem como possibilidade, se ela pode ser possibilidade, que paisagem é essa?
Então, se a paisagem é processo, a paisagem ela é sempre dinâmica, ela é modificada pelo tempo, por contextos culturais, por valores e os valores simbólicos a ela atribuídos. Tem um ponto, quando a gente começa a falar de paisagem cultural, se tem paisagem que é cultural e paisagem que não é cultural, mas no fundo toda paisagem é cultural, porque toda paisagem tem alguém se apropriando dela, tem alguém singularizando, tem alguém atribuindo determinado valor para essa paisagem. Então, quem vive e quem percebe, quem significa essa paisagem, como ela é percebida e como ela é representada. Pode passar. Então, a ideia também é tratar da cidade como um suporte para esses processos culturais. Então, eu coloquei aqui o meio urbano como um bem cultural. Mesmo o território de interesse da cultura e da paisagem, ele está dentro do sistema de patrimônio cultural. Mas o que significa isso? Será que o patrimônio cultural é só aquele que a gente elege, o predinho, a casinha, ou a cidade como um todo ela pode ser tratada como um bem cultural? Então, ser tratada como um bem cultural, ela pode ser entendida a partir do modo como ela é produzida e regulada por essas relações sociais, da forma como ela é singularizada. A gente vai numa constante, sempre lembrando que o território ele é um território apropriado, ele é um território significado, e é quando eu atribuo esse valor, quando ele modifica as minhas práticas sociais e quando ele é modificado pelas práticas sociais também, ele pode ser um território simbólico. Então tem um ponto da cidade como esse suporte, que uma das funções dele pode servir como uma referência para a manutenção, para a constituição e para a reconstrução de identidades. Então, quando a gente trata de alguma modificação drástica no território, a gente não está só falando dessa modificação e olhando, eu passava nessa rua aqui, ela tinha essa característica material e agora ela não existe mais. Ela é sempre suporte para essas manifestações culturais. E se eu modifico esse suporte, eu modifico essas práticas sociais também. Então, será que de alguma forma a gente tem falhado com as políticas públicas? Quando a gente vai modificar um espaço, quando a gente modifica uma praça, a gente vive isso agora com a Praça Roosevelt, por exemplo. Você modifica toda uma estrutura de apropriação daquele espaço e que depois com a reforma da praça é uma outra apropriação, mesmo que seja pelos mesmos agentes, pelas mesmas pessoas. A nossa relação ela também se modifica. E aí, então, o resultado do trabalho, na verdade, não é nem assim, olha, o TICP é assim, é como fica, como ele pode ser e como ele, enfim, alguma possibilidade do território. Então, a ideia é tratar do território, associando ele com as identidades e as territorialidades que são estabelecidas nele, a cultura pensando em práticas sociais e manifestações culturais e a paisagem numa dinâmica social, material e simbólica. E tudo isso para quê? Tudo isso por quê? Buscando uma mobilização social e uma participação social e pensando num desenvolvimento local. E esse desenvolvimento ele é territorial, ele é social e ele também é cultural. Então, pensando nessas três chaves, não é só o desenvolvimento cultural, não é só o desenvolvimento social, nem o desenvolvimento territorial. É também a liberdade do sujeito, né? Então, como algumas considerações para a gente começar a discussão, o território, o instrumento, ele se inseriu numa demanda por uma gestão mais democrática da cidade, dos bens culturais. Então, de que forma a gente pode ainda manter essa chave, que eu acho que é o ponto focal do instrumento, que é a busca por uma gestão mais democrática da cidade. E quando a gente está tratando desse território múltiplo, ele tem diversas interpretações. E será que, quando a gente trata do território, quando a gente está constituindo os grupos, nós temos incluídos todas essas interpretações? Nós temos trabalhado com essa diversidade de atores? A ideia do TICP, falando de uma visão de cultura mais abrangente, considerando os meios de produção cultural, é a relação com o urbano, como elementos significativos. Então, a gente não está tratando só da produção cultural, mas como essa produção cultural, qual a relação que se estabelece com essa produção cultural com o meio urbano construído. A gente vê, assim, por exemplo,
os teatros, o Belas Artes. Então, como esse uso cultural ele modifica e singulariza esse espaço que é urbano. Pode passar. Então, a ideia do território ele também não significa só o reconhecimento e a valorização de porções singulares do território, porque a gente tem muitos teatros, ou porque a gente tem uma fábrica, ou porque a gente tem alguma coisa do tipo. Mas ele significa uma busca por uma gestão territorial compartilhada entre esferas do governo, população e os atores envolvidos principalmente. O TIC ele não é um instrumento que pode ser trabalhado sozinho, ele pode complementar os outros instrumentos de preservação, instrumentos culturais, os editais, enfim, ele pode ser um ponto focal de uma série de outros instrumentos que venham a agregar o território para que ele possa fazer sentido, pensando sempre nessa leitura mais abrangente, incluindo os atores sociais e todas as esferas de governo. E a ideia do território, por fim, é que toda a definição de política e dos planos de gestão locais, eles devem ser precedidos de discussão e participação dos atores envolvidos. Porque se a gente está tratando de um espaço que é apropriado e significado pelas pessoas que vivem esse território, nada mais justo do que elas possam fazer parte desde o início da formulação de uma política de gestão desse espaço, que o espaço é delas e de todos. E é isso. Obrigada. Dani, você pôs alguma imagem do texto da lei, do artigo da lei que está o tipo? Vamos só pegar um pouquinho, eu acho que seria importante, como eu acho que tem pessoas que não conhecem, seria interessante a gente ver só rapidamente qual é o conteúdo que está na lei, mostrando que tem diretrizes, tem estratégias, mas ele ainda é muito aberto. Na verdade, a gente tem em mãos a possibilidade de construir um instrumento de preservação e um instrumento de gestão do território que ainda precisa ser desenhado. Então, é sempre muito instigante para os profissionais e para as pessoas que se envolvem a possibilidade de ajudar a desenhar um novo instrumento, no caso de preservação também, porque ele foi colocado na lei como um dos instrumentos possíveis do sistema de preservação e de patrimônio cultural, né? Então, eu não enxergo, se eu chegar mais perto, eu sou míope, meu óculos eu não sei onde eu larguei. Então, o artigo 314, ele diz que fica instituído o território de interesse da cultura e paisagem, designação atribuída às áreas que concentram um grande número de espaços, atividades ou instituições culturais, assim como elementos urbanos, materiais, imateriais e de paisagem significativos para a memória e identidade da cidade, formando polos singulares de atividade social, cultural e turística de interesse para a cidadania cultural e o desenvolvimento sustentável, cuja longevidade e vitalidade dependem das ações articuladas com o poder público. O parágrafo 1º diz que os territórios devem ser constituídos por sua importância para a cidade como um território simbólico, que abriga áreas e um conjunto de áreas naturais e de culturas protegidas, lugares significativos para a memória da cidade e dos cidadãos e das instituições de relevância cultural e científica. Sério. Enfim, esse é o principal conceito, né? Tem mais toda uma... Aí vem quais são os objetivos previstos, que vou ler os que a Dani colocou em vermelho, né? Que tem incentivar e fomentar espaços e atividades relevantes localizadas nesses territórios, inclusive economia criativa, negócios sustentáveis, iniciativas econômicas de caráter solidário e cooperativo, envolvendo as áreas de cultura, educação, meio ambiente, turismo, desenvolvimento e inclusão social, né? O segundo dizia sinalizar rotas, polos, circuitos culturais, quer dizer, como é que a gente identifica esse território? Pode ser a partir de rotas, pode ser a partir de sinalizações específicas, né? Promover o intercâmbio de informações e formação de agentes locais,
com vistas à obtenção de linhas de crédito, isenção de mecanismos de incentivo e desenvolvimento de projetos culturais, recuperar bens e áreas de valor histórico, cultural e paisagístico, fortalecer programas de formação de agentes comunitários, locais, educadores, agentes de saúde, enfim, os agentes que se identificam e têm relações e podem fomentar esse território, né? Desenvolver atividades escolares relacionadas ao estudo do meio, do ambiente local, estimular grupos culturais independentes, coletivos, cooperativas, qualificar os espaços públicos, revitalizar áreas, enfim, são objetivos bastante amplos que pega a cultura de uma forma abrangente, como a Adriana falou, mas pega também a lógica da produção cultural e a lógica das atividades que estão inseridas nesse território, né? No plano diretor, 2 territórios foram já sinalizados enquanto perímetros, que seria o relacionado à área de Perus, que depois o Mário pode mostrar aqui melhor, e a área que a gente chamou de Paulista Luz, também uma área territorial relativamente grande, que pegava toda a área, que vinha lá do Belas Artes até a região da Luz, um perímetro também bastante abrangente, e tem lá um artigo que diz que novos territórios podem ser agregados e podem ser pensados e seriam incorporados em momentos sucessivos, em leis sucessivas, né? E com isso termino nessa breve apresentação, e a ideia que nós tivemos era chamar as pessoas que se envolveram, né? Começando talvez por aqueles que estão mais tempo nessas conversas, né? O pessoal de Perus, Mário e a Regina, aí o pessoal depois, Beto e Eliane do Belas Artes, e aí a gente entraria depois a subdivisão do Paulista Luz para o território da Consolação. Então a gente tem aqui Américo, e provavelmente Eleilson chega logo. E aí os mais novos, Pinheiros e Diego, que está pensando um território ali na Zona Leste, que ele vai nos contar. Então aí a gente tem uma narrativa também um pouco temporal de como esse instrumento foi pensado e em que momento, daí eu pediria para as pessoas nos contarem em que momentos eles estão desta formulação, tá? E por final, assim, na melhor das ideias, era a gente tirar alguns encaminhamentos de como é que esse instrumento pode ser desenvolvido. A gente depois também tem um diálogo com o poder público de como é que a gente regulamenta ou vai adiante nessa constituição desse território dentro da cidade. Então, passo para Mário, Regina, e aí, assim, um pouco todos, né, um pouquinho de fala cada um, né, para a gente poder mudando de lugar. Tem que ficar em pé, né, porque eu sou pequenininha. Meu nome é Regina, boa tarde, com essa chuva maravilhosa. Eu não me dou bem com o microfone, pode ser sem microfone? Dá para ouvir sem microfone? Transmitindo. Muito bem. Eu venho do território Perus-Jaraguá, e a gente combinou um pouquinho aqui, eu falar como é que isso se iniciou lá em Perus. O território de Perus, ele tem já no seu bojo um território de afetividades. Não sei se vocês conhecem, ouviram falar da fábrica de cimento Porto de Perus. Lá havia os trabalhadores queixados, né? Então é uma luta cumprida, que eu não vou chegar aqui, mas é dentro desse território que a gente foi criado. Isso eu falo lá em 60, 70, grupos que vinham e viam na fábrica e na luta dos queixados, organizados para reivindicar questões salariais, condições de trabalho, a gente se exemplava neles de como construir algo coletivamente, para o bem comum, não só para alguns. Era essa a nossa máxima. Era baseado na filosofia de Gandhi, da não violência ativa, e assim a gente foi crescendo. Em 90, já maiorzinha, a gente, já educadora, eu fui para a Rede Municipal de Educação e ingressei na gestão da Luiz Urundini. Então havia condições ali específicas
para fazer um trabalho na escola pública e na comunidade, olhando para aquele patrimônio, olhando para aquilo que a gente atribuía um valor. Para a gente lá de Perus, moradores e moradoras, havia um valor importante naquela fábrica. Para os de fora não, mas para a gente sim. E como a escola pública, na época nós éramos uma escola piloto do projeto interdisciplinar, veio também a Universidade de São Paulo, a USP, com as suas equipes. E o que a formação é importante? Nessa formação, a gente foi conquistando, então, conhecimento. E a gente viu que, além da fábrica, havia uma cidade, nós construímos a cidade com aquele cimento, a custa daquele cimento. Portanto, a fábrica, ela começou a ser pleiteada para ser tombada como um patrimônio histórico, por conta do seu valor, claro, arquitetônico, histórico, mas também pela narrativa dos trabalhadores. E aquilo, para a gente, passou a ser um material didático dos professores. A equipe docente passou a entender aquele patrimônio e construir uma vida em cima pedagógica daquele material. Isso em 90. Em 2011, aí também tem uma condição muito assim, acho que coincidência, não sei, mas o professor Euler Sandeville, da FAO, apareceu no bairro por conta de um coletivo cultural chamado Quilombaque. E a gente estava com um problemão também lá. O problemão da parque linear, né, Mário? O parque linear. A desapropriação. De novo, mexendo com gente. Então, mais do que os prédios, de novo, a gente coloca as pessoas à frente do patrimônio. Então, de novo, muitas pessoas ameaçadas lá de serem desapropriadas para ser construído o parque linear. Porque o poder público nunca conversa com o morador. E quando conversa, ele vem conversando com algumas determinações já. Aí é difícil, viu, gente? Porque aí a conversa não é diálogo, é monólogo. Bom, enfim. E o Euler trouxe para a gente um alento, professor Euler. Olha, ele viu as condições, falou, vocês podem fazer um trabalho aqui coletivo? Os professores da região toparam, alguns professores. E a gente começou a construir, eu diria assim, um programa para o pessoal da FAO, os estudantes da FAO, num tom bem diferente, que eu nunca tinha visto. Mas isso aqui não vai dar certo, porque a gente não entende nada de arquitetura, somos leigos. Você vem propor para a gente construir um programa para a FAO, os alunos, os estudantes da FAO, como que vai ser isso? Não sei, vamos pensar junto. Então, juntou um grupo de moradores do bairro, juntou um grupo de alunos pesquisadores e professor do Laboratório de Estudos da Paisagem, o núcleo, e começamos a nos encontrar em Perus e a pensar nesse programa. E aí foi para a gente um grande passo, porque as aulas começaram a ser dadas lá em 2011, acho que 2011, 12, até 14. Como isso é significativo? Porque aí realmente a gente chamava de oficiplinas, né? Porque a gente possibilitou a disciplina para o aluno que tinha um interesse em fazer pós-graduação, uma especialização, uma extensão, e possibilitou também para o morador que sequer tinha um título ou ido à escola, frequentar as aulas também. Aí vem também as ligações que o Euler fez com a gente. Nabil, por exemplo, participou das aulas lá, a professora Sueli Furlan, a professora Simone. Então foram pessoas que para a gente foi importante, porque foram construindo com a gente ideias e também desconstruindo algumas ideias que a gente tinha, por exemplo, de patrimônio, que foi dando numa coisa que a gente não sabia no que era. Mas aí, de novo, em 2014, quando veio a construção do plano diretor, aí o meu, ele é assim, ele é muito agitadinho. Aí ele começou, vamos fazer, mas fazer o quê? Tu não sabe escrever nada disso. Olha, precisa fazer para poder entender essa cidade um pouquinho maior. Tem que sair um pouco dessa visão muito local que vocês têm aqui. Foi um desafio. Porque a gente encontrou o pessoal de Belas Artes, que também não foi fácil, porque as necessidades do grupo deles era uma, a necessidade de Perus era outra.
Lá tem um assentamento, Mário, do irmã Alberta, um acampamento do MST. Lá nós temos uma aldeia ainda. Então, são demandas que não só pedem pelo patrimônio, mas pedem pela qualidade de vida, principalmente. Não tem um hospital em Perus que dirá ter patrimônio, porque tudo começa com o sonho de ver a fábrica de cimento transformada num lugar de cultura, lazer e educação para os jovens. Olha como a ideia é singela. A gente queria no início que aquele lugar que os nossos avós trabalharam e brigaram muito, 7 anos de greve não é fácil, hein? Fome. Então, aquele lugar para a gente queria que fosse agora uma referência para as gerações mais novas. Que pudesse ser um lugar ali de conhecimento, de lazer, de cultura, que eles não têm no bairro. Enfim, gente, essa foi a construção do território, essa foi a construção. Quando a gente tinha as aulas teóricas, né, porque a gente tem que ter uma ideia de geografia, de arquitetura, a gente não tinha gente lá que realmente não sabia nada. Tinha que ir para a praça pública, tinha que ir lá para as escolas, a gente foi várias vezes ter aula em escolas para poder trocar informações com os moradores. É um desafio. Mas eu acho que além dessa coisa concreta no papel, a gente amplia relações afetivas e colaborativas que a gente nem imagina. Então, ver o trabalho do Nabil, da equipe dele, a época, tentando fazer o relatório, ver o trabalho do DPH, Paulo, o pessoal com as preocupações outras, né? O pessoal que fazia das tripas do coração para tentar trabalhar. Isso para a gente é uma experiência que fica para além de uma lei, fica para um exercício de cidadania de fato. Então agora a gente vai para a escola, a gente vai fazer a formação em escola, as pessoas sabem que a escola tem que estar para lá do muro dela, senão não vai para frente. Então o professor ele tem que agir com a comunidade, senão ela se enclausura ali, ó, é medo daqui e é medo de lá. Isso é complicado. Então, para a gente, foi um trabalho realmente pedagógico. A natureza, o movimento está lá da fábrica, então, de novo, com os mesmos trabalhos, as mesmas tarefas, porque a conversa, como eu comecei falando, com a gestão, com o poder público, é a mais difícil. Articular o bairro é fácil. Está lá super articuladinho. Quer falar mais? Estou até cansada. Boa tarde a todas e todos. Eu quero falar um pouquinho do perímetro, né, desse território e por que nós propusemos este perímetro. Na região Perus, Anhanguera, Jaraguá e recentemente, junto com a prefeitura, com o pessoal que elaborou o plano regional, os planos regionais, nós sentamos com eles e ampliamos um pouco esse território, pegando algumas áreas de Pirituba. Mas por que a gente, no início, fez a proposta desse território? Né? Vamos pensar que nesse território, né, subprefeitura Perus, agora muda o nome, cada 6 meses, né, prefeitura regional. Subprefeitura Perus, Anhanguera, Pirituba, que tem distrito de Jaraguá. Nessa região nós temos três coisas importantíssimas, que é a cultura popular principalmente, o meio ambiente e a educação. No meio ambiente nós temos Serra da Cantareira, uma parte. Nós temos o Parque Estadual do Jaraguá, nós temos, para quem não conhece, aqui, Serra da Cantareira, nós temos Parque Anhanguera, que é o maior parque municipal da cidade de São Paulo, nós temos ainda remanescentes de mata muito preservadas na divisa com Osasco, Barueri, Santana do Parnaíba. Nós temos o Parque do Jaraguá, Pico de Jaraguá, que no Parque de Jaraguá nós temos 3 aldeias indígenas guaranis, que eu não sei se vocês
já visitaram essas aldeias. Quem daqui conhece a aldeia do Jaraguá? Então, gente, visitem as aldeias para conhecer um problema desumano com os indígenas na cidade de São Paulo, lá no Jaraguá. É importante conhecer essas aldeias, defendê-las, porque antes que elas acabem. Né? Nesse território nós temos cavas de ouro. Cavas de ouro. Quem já ouviu falar de cavas de ouro de São Paulo? Não, né? Nesse território a gente tem, não é só coisas boas, viu, gente? Nesse território a gente tem 5 pedreiras. Nesse território nós temos centenas de escolas municipais, estaduais, escolas que fazem trabalhos importantíssimos, que ganharam prêmios. Nesse território nós temos a ideia da construção de um parque linear Ribeirão Perus, que até hoje não saiu do papel, mas que ele é importante para fazer a ligação do bairro de Jaraguá, Perus, um corredor ambiental, ligando até a fábrica de cimento. Nós estava esquecendo das coisas mais importantes que nós temos nesse território. A fábrica de cimento, Portland do Perus, que a Regina falou, nós estamos há mais de 25 anos tentando transformá-lo num centro de cultura e memória do trabalhador. E é uma luta muito difícil, porque o proprietário é a família Abdala, é muito difícil de negociar com eles. Nesse território nós temos a estrada de ferro Perus-Pirapora, que são locomotivas a vapor, que depois foram transformadas algumas em diesel, que ia buscar matéria-prima para fazer o cimento. Ela ia na cidade, no município de Cajamar, e trazia a matéria-prima para fazer o cimento na primeira fábrica de cimento do país, que construiu São Paulo, construiu Brasília. E essas locomotivas estão sendo restauradas para fins de turismo ecológico. Nós temos nesse território um projeto que a gente chama de tripé, 3 eixos, né? A transformação da fábrica de cimento num centro de cultura e memória do trabalhador, com o Museu da Fábrica, o Museu da Ferrovia. Nós temos a ferrovia Perus-Pirapora e nós temos o Parque Anhanguera. Então, nós temos um território com potencial enorme de ecoturismo para a cidade, e não é só para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, né? E é onde a gente tenta transformar, fazer essas coisas serem transformadas, mas é muito difícil, porque, em geral, o poder público não ajuda, às vezes mais atrapalha. Então, por isso que a gente, no estudo que nós fizemos do território todo, que nós trabalhamos a questão da paisagem, do urbanismo, né, dos instrumentos que a gente poderia utilizar para criar esse território. Então, foi esse território que a gente elaborou, e agora nós pegamos também algumas coisas em Pirituba. Tem o Pinel, um hospital antigo, que também é importante. Esqueci de falar também, nesse território nós temos a Estação de Perus, Estrada de Ferro, que é uma das mais antigas da cidade de São Paulo. Nesse território nós temos o Sindicato de Cimento dos Trabalhadores Queixadas, que também é patrimônio tombado. Então nós temos a fábrica, a Vila Triângulo, a estação de trem, o sindicato, a vala comum, né? Outra coisa que nós temos em Perus, que não é das mais bonitas, mas toda a história do cemitério de Perus, da vala onde foram sepultados os combatentes da ditadura. Então nós temos o parque, o Nabil lembrou bem, são tantas coisas que no plano diretor a gente reivindicou, além de reivindicar os territórios de interesse da cultura e da paisagem, nós também lutamos para um novo parque que fica próximo da fábrica, nessa região, e que também, emendando com o parque linear, ele faria parte desse corredor cultural que a gente chama o Parque Novo, que também só está no papel, mas a gente tem que lutar por ele,
que é o Parque A Luta dos Queixadas. Então, é um território rico e a gente veio aqui hoje para, junto com vocês, tentar levar isso para frente, porque está no papel, mas aí a gente ainda precisa regulamentar, acho que precisa ter muita coisa para ser feita ainda para que a gente possa, junto com os outros territórios, continuar essa luta. Por enquanto é isso, e muita coisa, mas a gente faz a conversa. Obrigado. Obrigada, Mário. Acho que é claramente um território marcado por questões ambientais fortes, né? E também de patrimônio ferroviário, e a própria fábrica de cimento que gerou toda a questão inicialmente, né? Vai diferir muito da ótica da área mais central, né? Que começa com Paulista até a Luz, e depois vai redesenhar um recorte um pouco menor. Então, assim, vai ser interessante agora. Participou ativamente da construção desse instrumento. Nesse meio termo, o professor Euler se aproximou do movimento. Aí ele foi nosso embaixador junto a Perus, inclusive, né? Fazendo toda a ponte com o pessoal de Perus. O Euler bateu muito forte no conceito de paisagem, aí com essa discussão com o pessoal do Gabinete Nabil virou o TIC, né? Agora, eu queria falar nessa minha segunda fala, da questão da sustentabilidade, que é algo que eu estou colaborando principalmente no Território Consolação. Eu tenho ajudado bastante a discutir a questão da sustentabilidade. A ideia do território de interesse da cultura e da paisagem é também uma ideia de promover desenvolvimento sustentável na cidade. É utilizar a cultura para mudar estilo de vida, mudar padrões de consumo, fomentar negócios inclusivos e sustentáveis, entendeu? Porque a cultura, quando ela se ilha, quando a cidade se verticaliza, é tomada pelos shoppings, pelos condomínios comerciais, pelos carros, a cultura sofre muito. Então, cultura e sustentabilidade estão muito juntas, e o território é um instrumento concreto para a gente fomentar essa contra-tendência na cidade. Então, qual que é a ideia que eu estou tentando, inclusive uma reunião com o Elerilson, que eu estou no grupo de Economia da Cultura e Sustentabilidade do Território Consolação, porque há vários grupos do território que o pessoal vai contar, né? O de memória e também de programação. Esse instrumento, vocês podem notar que em vários artigos dele a gente fala em sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, meio ambiente. Eu bati muito forte nessa questão, porque a gente não pode pensar essas coisas descolados de mudar a lógica desse desenvolvimento predatório que vem imperando na cidade há muitas décadas, né? A gente tem que mudar essa ótica. Eu acho que nos últimos anos houve várias iniciativas que caminham nessa direção. O trabalho que a Secretaria de Cultura fez, por exemplo, com o SP Cine, de valorizar o cinema, valorizar a escola como espaço de cinema, praticamente cinema de rua também. A defesa que a Secretaria fez do Belas Artes, né, de ser a mediadora da retomada, né? Tem até um termo de cooperação entre a Prefeitura e a empresa do André Sturm. Então, eu acho que a gente não pode pensar o território meramente como preservação meramente dos prédios de cultura e para que tenha atividades culturais convencionais, que são muito importantes. Ele tem que ser pensado como instrumento de um novo desenvolvimento. E daí a inclusão social também. Porque, pensando na questão do centro, né? O centro eu acho que é um território estratégico. Infelizmente, alguns grupos de periferia não entenderam essa ideia da gente defender o centro. O centro é para todo mundo, entendeu? Toda a cidade do mundo é no centro que você tem a confluência das tendências globais, locais, regionais. É lá que o garoto de periferia pode conseguir virar um bailarino no Teatro Municipal, por exemplo, e aí galgar. Entendeu? Eu venho da periferia e a USP, para mim, que tem a ver um pouco com o centro, foi o que me colocou estar hoje aqui, entendeu? Eu era da periferia de São Vicente, onde não tinha nenhuma biblioteca, entendeu? Nem sabia o que era teatro. A gente não sabia nem o que era literatura, para te falar a verdade. Então, o território do centro e os recortes que vão ser construídos institucionalmente, em termos de polos, corredores e tal, são estratégicos para toda a cidade. Inclusive estratégicos para a inclusão social, para a gente quebrar essa segregação na cidade, entendeu? E a gente tem que o centro ele mistura todo mundo, e é isso que a gente tem que fazer. Por isso eu acho muito importante que a Moreira Salles, a ação educativa,
eu acho que esse território do centro ele tem uma potencialidade de conseguir imprimir uma marca de sustentabilidade e cultura inclusiva na cidade, entendeu? Quando a gente pensa em inclusão social, é você, por exemplo, na hora que você vai recuperar um prédio histórico, lá você vai botar, por exemplo, escritórios de design, de arquitetura, empresas de energias renováveis e tal, você poder oferecer educação e escola para aquelas pessoas que estão na rua, por exemplo, ou o pessoal do crack, e eles poderem trabalhar, talvez, como assistentes, ajudantes, porteiro, e daqui a pouco conseguirem galgar novos degraus, e fazer seus filhos também conseguirem estudar e ambicionarem, poderem ser tanto um motorista como um engenheiro, ou um bailarino, ou um escritor, ou um sociólogo, ou um biólogo, né? Então, para fechar, eu faço esse chamado, para que a gente entenda esse instrumento como um instrumento realmente para mudar a lógica de crescimento e de desenvolvimento predatório, que eu acho que tem algumas iniciativas nos últimos anos, como a SPCine, como o Carnaval de Rua, entendeu? A questão das ciclovias, dos corredores de ônibus, tudo isso vai na contratendência. E o território, para mim, também, ele é contratendência também, entendeu? Para a gente realmente pensar uma cidade mais tolerante, né? Estimular a tolerância e, ao mesmo tempo, mostrar que nós não somos contra negócios, pelo contrário, a gente quer gerar dinheiro, e muito dinheiro, só que de forma sustentável e com cultura, com a preservação dos espaços culturais e com inclusão social. A gente tem que mostrar para o mundo, para a cidade, para o Brasil, que dá para ganhar muito dinheiro, mas promovendo paz, promovendo inclusão social, promovendo igualdade, promovendo tolerância de gênero, sexual, racial e social na cidade. Era esse recado que eu queria deixar para vocês aqui. Obrigada, Bom, Eliane, o Nabil pediu uma parte, você se importa de a gente botar ele É exatamente uma parte que eu vou precisar sair. Eu queria fazer um pequeno comentário aqui que eu acho que é importante, quer dizer, todo esse processo aí, tanto nos bairros, né, antes no território, depois na construção do instrumento, né, no plano diretor, e depois na Secretaria de Cultura, quando a gente começou a debater e alguma coisa nós conseguimos regulamentar sobre essa política de patrimônio, que foi a ZPEC-APC, que o Belas Artes foi o primeiro espaço da cidade que foi definido, né, como uma ZPEC-APC, portanto preservando o seu uso, e não deu tempo para a gente dar continuidade para poder regulamentar os territórios e avançar nessa discussão. Eu acho que esse processo é muito importante, né? Tem muita coisa que se interrompe e depois não se retoma. Então eu acho que eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar aqui o Jonathan Patrimônio, o IAB, pela promoção desse debate, nessa perspectiva que é colocar esse tema como um tema importante para ser debatido e que publicamente nós possamos dar desdobramento nessa linha que eu acho que a Dani colocou aqui, que é dessa articulação, né, de um território com a cultura, né, com o meio ambiente, né, com a paisagem e também com o desenvolvimento sustentável, que é um pouco o que o Beto colocou agora, que é entendido esse recorte como um recorte de um lugar vivo, né? Porque a gente fala assim, o instrumento de preservação, muita gente pensa em instrumento de preservação, nós vamos preservar algumas coisas, quando na verdade nós estamos trabalhando, né? Eu acho que essa perspectiva do território, desde o início isso foi pensado dessa maneira, como um espaço onde vai haver transformação, né? Uma transformação que leve em conta, evidentemente, as questões de patrimônio, as questões, né, mas ao mesmo tempo articula ela, dá mais visibilidade para ela e também transforma. Então, eu acho que tem muita coisa, não dá tempo aqui de aprofundar, mas talvez desse processo aqui reabrir, né, eu acho que já teve várias iniciativas na Consolação, lá em Pinheiros, né, em Pirus, isso está de alguma maneira acontecendo, mas nessa perspectiva de pensar um instrumento e desenvolvimento que no fundo nós estamos falando de uma base territorial para planos, né? No fundo nós estamos falando de planos que podem envolver inclusive a médio prazo, repensar, por exemplo, os zoneamentos, as regiões, e, né, como era o corredor cultural lá do Rio de Janeiro, né? O corredor
cultural do Rio, que, na verdade, as mudanças dos edifícios dentro do território passavam por uma discussão que tinha a ver com o patrimônio. Então, eu acho que esse processo seria fundamental que a gente pudesse ter continuidade. E eu queria só finalizar com uma coisa que é importante, que está ligado ao território, mas está ligado a um outro processo que está acontecendo na cidade, que é, todo mundo está acompanhando a discussão do Parque Augusta e da permuta do terreno lá de Pinheiros. Nós estamos falando aqui de duas coisas que estão em territórios, né? Um que é de Pinheiros, né? Que é a subprefeitura, que está dentro, ou próximo, né, do território do interesse de Pinheiros, o Parque Augusta, que está no território do Centro Luz, que provavelmente na Consolação, também está na Consolação, no período da Consolação, né? E sem contar a oficina. E eu acho que isso aí, eu vou chamar a atenção para uma terceira coisa. E tem um parque lá em Pirus, tem a fábrica em Pirus, que é o coração do território universitário, é a fábrica. É a fábrica que vai ser o coração e que vai ser a base cultural e social que vai articular toda essa estruturação do paisagem. Então, o que eu quero chamar a atenção, que eu tenho defendido, é que a venda a alienação pela prefeitura do território de Pinheiros, que é um território muito valioso, ele seja um elemento alavancador desses, não só desses, tem alguém aqui da Zona Leste também, quer dizer, ele tem um potencial para poder viabilizar a fábrica, né? A fábrica que custa 10 milhões, né? O Parque Augusta, que custa 70, ou 60, ou 80, mas não um cento e tantos que está sendo colocado, e algumas outras intervenções que possam ser nucleares desse processo, que é um processo de criação do território da paisagem. Eu tenho defendido que os parques, que são, vamos alienar uma área pública, então vamos transformar essa alienação da área pública numa aquisição de área pública, e essa aquisição de área pública que possa impulsionar processos mais amplos e não processos simplesmente isolados. Eu só estou colocando aqui porque eu acho que é uma questão que interessa para a cidade como um todo e está dentro dos territórios, tanto o Parque Augusta como o da oficina que você falou agora, que está certo, né? Faz parte também desse território, a fábrica de Pirus e eventualmente outras áreas, ou uma outra área na Zona Leste, para que a gente possa ter de fato uma democratização territorial, né, dos recursos que podem ser obtidos a partir desse processo. E vamos ver se tira daqui um desdobramento, para que a gente possa continuar essa discussão, né, que eu acho que é fundamental, porque ela mexe com esses quatro aspectos: meio ambiente, território, cultura e desenvolvimento. Obrigado. Só queria dizer o seguinte: eu já tinha me comprometido, eu tenho um compromisso às 6 horas, a Marcela sabe, eu vou ter que sair mais cedo, tá? Eu peço desculpa já. Beto, desde o início falou assim: eu vou, mas eu tenho. Ele é um orador, um ato complicado, né, Beto? Então, Eliane, por favor. Eu serei um pouco mais breve, porque aí todo mundo consegue falar e a parte mais gostosa é poder discutir mesmo, ouvir as pessoas falarem. E quando a Rosela me convidou, eu fiquei pensando muito sobre inquietações, sobre alguns questionamentos e o direito à cidade. E aí eu decidi que eu falaria a partir dessa visão, porque o território, quando ele foi pensado, através do Cine Belas Artes, eu consegui ter uma visão mais humana do espaço e do bairro, e perceber as pessoas que circulavam ali, mesmo que de forma difusa, e até o fato de ele ter sido reconhecido não como um local só de cimento e cal, não era um patrimônio material, com características relevantes, arquitetônicas. A partir disso já foi um diferencial. Então, para mim é importante estar dando continuidade a essa questão. E eu fiz alguns levantamentos, até através de uma conversa que eu tive com o Diego essa semana, e eu gostaria muito de estar compartilhando, para que a gente pudesse avançar na questão. Então, uma das coisas do território Luz Paulista que me chama muito a atenção é o perímetro, que é muito grande, e que foi pensado a partir do momento de que se identificou que nesse perímetro a gente tem muito equipamento cultural, sob risco de fechamento por conta de aluguel caro,
e outros que conseguem se sustentar. Mas não só, porque o território também tem que ter as pessoas indo e vindo. A gente tem que pensar na Praça do Ciclista, no Trianon, em outros espaços que se encontram para as pessoas festejarem na rua e que nem sempre a gente conhece. Então, o direito de estar exercitando uma cultura que não é formal ou que não é institucionalizada, não está através de um equipamento cultural. E aí me preocupa muito a gente dar continuidade aos estudos ou aos grupos de trabalho sem realizar visita técnica, por exemplo, sem ir para a rua mesmo, de estar de repente pegando só os pontinhos que a gente já conhece e estar utilizando a instituição como referência. Então, a Regina disse, o trabalho de Perus teve o afeto, teve o coletivo envolvido, todas as pessoas. Acho que isso, na minha visão, falta no trabalho que a gente está fazendo, tanto do recorte de Consolação, de Pinheiros eu não conheço a fundo, li um pouco, mas eu acho que a gente tem que incentivar esse olhar, porque se a gente não conseguir ser inclusivo, participativo, a gente não vai ter uma base possível para continuar os trabalhos. O Diego estava me dizendo que numa das reuniões de Perus, o coletor de lixo participou. Então, assim, a visão das pessoas que estão naquele trecho é muito importante. Perus é diferente de Luz Paulista e do Recorte Consolação? Sim, porque lá você tem uma comunidade, você tem pessoas que moram e estão no local, entre outros aspectos. A Paulista Luz, a gente tem uma questão muito difusa, que são as pessoas que trabalham, circulam apenas, e o frequentador depende de um espaço. Então, é também um desafio, como é que a gente vai chamar essas pessoas que estão ali a participarem? Mas sem que essas pessoas estejam incluídas, eu acho que a gente corre sério risco de não dar o significado que a gente tem na lei sobre o território. Sobre isso, a implementação, que eu acho bem importante, e dizer o quanto é bom a gente estar reunido aqui. Essa iniciativa é muito bacana, de todas as pessoas que estão aí fazendo o trabalho, porque é o que a Regina disse, quando nós estávamos nas discussões do PDE, se a gente não tivesse encontrado o pessoal de Perus, a gente não teria encontrado um instrumento tão fortalecido e completo. Então, para que a gente tenha mais do que nunca a relação entre as pessoas e o afeto como uma forma de se relacionar, nesse momento que a gente está polarizado, que a gente precisa estar pensando no bem de todos. Então, eu só agradeço essa possibilidade. Obrigada, Leandro. Quando a gente pensou essa roda, uma coisa era muito clara: tem processos diferentes, realidades diferentes, territoriais. Quando o Mário começou a falar assim, aqui tem um parque, aqui tem não sei o que, obviamente que a parte central não tem nada disso, não só diferenças no território, mas também diferenças temporais e de acúmulo de discussão em determinados locais. Então, Regina, ao contar que desde o período, começou lá atrás, na gestão Luiz Erundina, há um acúmulo em Perus que não há em outros locais. Então, essa construção, ela é uma construção que, quando a gente dá um pontapé inicial, a gente vai ganhando esse coletivo e essa organização. Evidentemente que todos os outros, eles estão em processos anteriores de formulação e de agregação de opiniões e de espíritos e dessa questão da afetividade até. Então, mas não dá para comparar. Mas não, exatamente, nós não somos organizações sociais comunitárias completamente. Mas eu achei importante essa ideia de não ficar só em reunião, mas tentar ir para a realidade, Eu achei legal. Eu acho que é uma ideia assim, de pensar depois como é que a gente sai do edifício e ganha o território para ganhar essa coletividade. Então, assim, claramente a gente tem situações muito diferentes e situações muito temporalmente diferentes em termos de acúmulo,
Então, eu acho que assim, como a gente começou com Paulista Luz, que foi um desenho, que foi para o plano diretor, mas ele ainda era um desenho muito, digamos, de gabinete, né? E que não tinha ganho essa territorialidade, essa discussão como tinha em Perus, eu iria agora para a conversa a partir desse recorte que foi feito no Paulista Luz, para uma coisa um pouco mais tangível nesse momento, que seria o eixo da consolação. E aí o Américo está aqui, acho que você poderia tomar a palavra por 10 minutinhos. Obrigado, Lucela, obrigado pelo convite. Bom, boa tarde. Eu vou ser bem rápido, porque é importante a gente fazer a troca aí, como já foi colocado. Bom, a primeira coisa, o território, esse recorte que a gente fez dentro do território da Paulista e da Consolação, ele foi uma iniciativa que partiu quando duas instituições, o Instituto Moreira Salles, que a gente tem aqui o professor Lourenço junto com a gente, nome, e a Ação Educativa, conversaram. O Instituto está chegando aqui na Paulista, sua nova sede, né? Tem uma sede aqui em Higienópolis, mas a gente vai ter a grande sede ali no último quarteirão da Paulista. E aí a gente falou assim, puxa, por que a gente, o Instituto queria dialogar, não é, com a parte do centro, não é? Porque ali na Paulista já tem bem contemplado, inclusive, o próprio Itaú Cultural, que pertence ao mesmo grupo. Então, nós achamos isso muito bom para a gente, porque é uma região que, apesar do Beto ter falado aqui que o movimento da Consolação, dos corredores, ali para dentro tem muita coisa. Quando a gente chega até a Praça Roosevelt, e aí a gente virou à esquerda ali para Vila Buarque, que é aqui, e a Ação Educativa fica nessa rua um pouco mais para frente, nós contemplamos uma área que tem muitas atividades culturais e, no entanto, a gente não conhece ou mal conhece. Então, a gente, numa das nossas reuniões, a gente falou assim, bom, vamos conhecer os vizinhos. Nós estamos aqui e a gente não sabe quem é. Então, aqui eu tenho a proposta, né? Aqui a gente tem a Paulista, né? O quarteirão que compreende da Augusta até a Consolação, um pedacinho aqui da Angélica, aqui está o Moreira Salles. E na outra ponta aqui, a Ação Educativa. Então a combinação foi essa, a lógica foi essa. A gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer um recorte que a gente chamou de pedaço. Então esse pedaço compreende esse corredor da Consolação até Augusta, e desce Augusta, baixa Augusta, pega aqui a Praça Roosevelt, né? Um pouquinho, chega aqui um pouquinho no Vale do Anhangabaú, e depois recorta e vem aqui para Itambé e faz esse pedacinho aqui. Bom, muito bem, a gente combinou isso, nós tivemos um trabalho muito importante, isso só foi possível por causa do Aloysio Marino, que é um doutor na área de mapeamento, e a gente falou o seguinte, como é que a gente vai se relacionar com a turma, como é que a gente vai articular? Que talvez seja a coisa mais complicada, visto que não é assim, internet, a gente vai fazer a moda antiga. A gente vai levar uma carta, entregar a carta pessoalmente. Então a gente saiu, não é? A gente tinha uma outra nossa colaboradora, que era uma jovem monitora, que saiu com a cartinha, falou, você está convidado a participar aí explicamos o que é o ticket e tal. E a gente conseguiu atingir cerca de 283 convidados. Né? Então, se você entrar no nosso mapinha, né, esses são os 83 ativos que a gente tem hoje. Esses 83, se você clicar em cima, eu vou passar o endereço depois para vocês, você vai ter aí quem é, né, esse grupo, né? E só para vocês terem ideia, né, desses que vocês estão vendo aí pintadinho nesse mapa, nós temos 6 categorias, tá? Então nós temos programação cultural, nós temos 13 teatros, nós temos
Islã, batalha, intervenção, nós temos 5. Centro cultural, nós temos 4. Cinema, nós temos 2. A gente está considerando os complexos. Restaurante, a gente botou Algeniar como o restaurante por causa da questão dos imigrantes. Temos mais outros 4, né, que é o Sound System, o Museu da Chácara Lene e a Noite da Rose, que é espetáculos de circo que tem na Praça Rosa. Depois a gente tem na economia criativa 16 equipamentos, né, 7 produtoras culturais, 6 produtoras de audiovisual, 2 ateliês privados, uma galeria privada. Agentes culturais, nós temos 23 grupos independentes, teatro, música e dança, 9 organizações sociais, entre elas aí a ação educativa, mas a gente tem o Polis aqui na frente, enfim. 4 escolas, né? A SP Escola de Teatro, nós temos uma escola de DJ, nós temos uma escola de dança, uma escola de música, e a gente tem 2 institutos e 6 praças. Então, mas o que é importante para a gente? Quer dizer, nós realizamos há exatamente um ano, vai fazer um ano em outubro, na ação educativa, uma oficina onde a gente pudesse fazer um mapa afetivo. Então, se vocês vão, a gente fez um mapão aqui como esse aí de Perus, e a gente colocou 4 mapas. No mapa a gente teria a questão toda ligada à memória, né? A questão ligada à resistência. Então você ia colando os ícones e depois você ia colando a sua produção cultural. E com isso nós estabelecemos, né, uma metodologia de reuniões que são bimestrais, né? A gente e sempre passando por esses vários espaços, né? Então a gente tem na ação, a gente tem no coletivo da Casa Amarela, que é um coletivo aqui na Consolação, que tem 22 coletivos, e dividimos em 3 grupos de trabalho. O Beto faz parte da economia criativa, porque a gente quer sustentabilidade, que é o que vai pesquisar qual é o quanto que gera, né, de riqueza tangível e intangível, quer dizer, não é só econômica, né, dentro desses locais. Nós temos um outro grupo que cuida da memória, né, que é importante porque, puxa, tem muita história nesse pedaço, né? E a gente tem a de programação e o 4º grupo, que é o de comunicação. Então nós temos 4 GTs autogestionados, né? Nós resolvemos construir isso a partir da colaboração. Então a gente dedica o tempo que é possível, mas está bem dividido. E nós temos, nas reuniões, nós já fizemos 4 reuniões. A próxima reunião vai ser no Instituto Moreira Salles, que vai ceder lá um espaço para a gente fazer uma discussão. Então, eu acho que vai ser bem bacana. Nós já tivemos a primeira atividade nossa, oficial do território, foi dentro da virada cultural, né? A gente teve o Samba da Vela, enfim, os coletivos que estão dentro desse grupo. E a gente tem sempre aquela pergunta que é assim, o que a gente quer colaborar para que quando a gente faça a regulamentação da lei, né, a gente chegue mais próximo do que é necessário, né, para o território. Cada território vai ter uma necessidade diferente. Então, se a gente pega Perus, né, se vocês olharem Perus, que é gigantesco, você vê aqui tem até um cinturão verde aqui, né? Tem toda a questão ligada com o meio ambiente, que é fundamental. Agora, se você não for lá e conhecer, eu já fui lá, o Quilombá, que seria um ponto de referência para a gente poder discutir com o pessoal de lá. Se a gente vier para cá e ver que a gente não está falando só com os teatros, a gente está falando com os coletivos, a gente está falando com as ocupações, e esse é um tema caro hoje para nós, porque embora a gente tenha um plano municipal que fale sobre ocupação, que fale sobre o território, é um plano que ele está paralisado, né? Quer dizer, a gestão ainda não sinalizou o que vai fazer com esse plano, e a gente está também brigando e lutando para que a gente possa
dar continuidade, afinal de contas foi um esforço, né, de mais de ano para a gente chegar a esse formato, né? Então a gente tem um decreto que foi feito pelo Haddad, mas ele está paralisado e ele contempla exatamente a questão, né, inclusive de gestão compartilhada, que é uma ousadia em termos de plano municipal. Portanto, a gente está construindo, porque o meu mantra, né, o Lourenço sempre ouve o meu mantra, qual o sentido e o propósito do nosso território, né? Qual a metodologia, qual o método que a gente vai fazer, que é a preocupação do Beto, quando ele fala que, olha, tem que pensar na sustentabilidade, a gente tem que pensar para além, né? A gente tem que pensar do intangível, a gente tem que pensar que a ação educativa é uma porta de entrada da relação que ele já tem com a periferia, quer dizer, a periferia entra pela ação educativa e vai chegar lá no Instituto Moreira Salles, que está chegando agora e está abrindo as portas para a cidade como um todo, né? Então, isso é muito importante, a gente chegar nisso e a gente está fazendo isso coletivamente. Aí eu até ia convidar a Dani para conhecer, porque é um processo, Dani, é importante na sua pesquisa, porque a gente tem um olhar sempre importante da academia, mas a vivência do território, esse que a gente está chamando de território mesmo da Consolação, a gente ia falar de polo, mas aí ia ficar, não, vamos falar território, é um pedaço, e depois se a gente for para o Bexiga, é outra história, Bexiga tem uma outra, agora a gente quer achar a nossa identidade, qual é a identidade da Consolação? Isso vai ser um processo. Então, para finalizar, eu já convido que dia 21 de setembro, de 20 para 21, vai ter a virada da educação, e vai ter uma ação nossa do território, que vai ser um itinerário, que a gente vai sair lá do cemitério da Consolação, do túmulo do Mário de Andrade, e a gente vai ter uma performance, e a gente vai passar por alguns equipamentos, não vai dar para passar pelos 81 que estão aqui, mas a ideia é justamente, como você falou, que a gente tem que conhecer, e conhecer é andando, é sendo recepcionado de forma criativa. Então os grupos de teatro vão fazer uma performance, de repente a gente acha que o Mário de Andrade vai aparecer, né? Vai surgir o Oswald de Andrade de algum lugar. Então esses espíritos eles aparecem nesses momentos. Então isso vai permitir que a gente possa, de fato, conhecer e vivenciar, né? E com isso, no dia 21 a gente vai ter essa reunião, e dia 24, não é isso, Mami? A gente vai fazer a gente vai marcar a nossa próxima reunião, porque é o seguinte, daquelas 283 convites que a gente fez, efetivamente a gente tem 81 que estão fixados, mas se vocês quiserem ou conhecer alguém, né, porque a gente tem escola de DJ, a gente tem figurinista, alguém que está professor de música, pode colar com a gente, participar das reuniões, né? Nós pretendemos criar, outubro faz um ano do primeiro encontro na ação educativa, a gente quer fazer uma reflexão e aí transformar e trazer os outros territórios para a gente construir isso junto, né, e dizer quais foram as dificuldades e aproveitar para construir o que seria a regulamentação. Então a gente quer trazer muito os vereadores, a Comissão de Educação e Cultura, né, para que possa eles também tomarem consciência do que vem sendo feito na cidade. Então é uma construção conjunta, né? Nós vamos ter o site, esse site já está no ar, é no site açãoeducativa.org.br. Vocês podem colocar mapas, territórios que vai aparecer, e você vai poder conhecer cada um dos endereços que estão, por enquanto, né, vivo. Isso muda, alguns já fecharam, outros não. E no IMS. Muito bem, então do Instituto Moreira Salles, que é onde vai ficar também ancorado, e a gente vai criar depois um sistema para vocês poderem se cadastrar, e isso está ligado com o sistema SP Cultura, que é o sistema oficial da Secretaria Municipal de Cultura. É isso aí, obrigado, gente. Obrigada, América. Lourenço, quer alguma complementação? Não, eu acho que... pela sequência narrativa, a gente está indo na Consolação, depois acho que
Pinheiros, que começou antes, e termina com você, que é a ideia na Zona Leste. Vamos fazer assim? Não, só para complementar, também um pouco para explicar a razão do nosso engajamento como Instituto nesse projeto. Evidentemente, nós não temos reivindicações a fazer, como Instituto. Inclusive, por princípio estatutário, não trabalhamos com dinheiro público, trabalhamos só com recurso próprio, não tem lei de incentivo. Então, não era essa a questão. A nossa questão é uma questão de diálogo com o território. É uma questão que existe no Rio, existe em São Paulo, faz parte da tradição do Instituto. No Rio, o Instituto está no Alto da Gávea, e lá a questão era qual é o nosso trabalho dentro do território, foi colocar em contato os dois lados do morro. De um lado, o Alto da Gávea é a continuação do Leblon, praticamente, da Gávea, do outro lado é Rocinha. Então, hoje a gente trabalha com o Museu da Rocinha, com a memória da Rocinha, usando o nosso acervo fotográfico. Fizemos um site que vocês encontram no Museu da Rocinha ou no Instituto, em que fizemos uma espécie de história fotográfica, em que você pode sobrepor, recolhemos memórias, um trabalho continuativo lá. E aqui a questão é qual seria a nossa vocação dentro desse território. Nós tivemos a sorte, por 2 anos, de ter a colaboração da Ana Luísa Nobre, que é uma pesquisadora de urbanismo e arquitetura da PUC do Rio, que provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. E ela nos ajudou, conversou com o Nabil, descobriu essa coisa do território cultural, interesse paisagista cultural, que a gente não tinha conhecimento, e disse, olha, vamos por aí, que aí tem algo de interesse. E a nossa questão é a seguinte: muito se fala nos jornais do eixo da Paulista, da mudança desse eixo de um eixo financeiro para um eixo cultural, o que de fato é a coisa mais vistosa, mais forte, uma aparência mais gritante. Agora, é evidente que essa novidade, muito bem-vinda, de grandes instituições, poderosas instituições culturais na Paulista, não nasce num lugar desértico, nasce num lugar que tem uma história cultural simbólica enorme. Se pensar Augusta, nós temos no acervo os originais do Paranoia de Alberto Piva, com as fotos do Wesley Luqueli, que é tudo Augusta, que é sei que conhecem, um poema do 70, mas é um marco literário. Mas, tirando isso, a questão era como a gente se insere dentro de uma situação cultural já densa, mas que tem características diferentes, características muito mais fragmentárias, de pequenas instituições, pequenos coletivos, iniciativas, cinemas, pequenos teatros, enfim, situações de ocupação. E a gente achou, junto à ação educativa, que justamente o eixo dentro desse território cultural, que a gente não podia abranger inteiro, evidentemente, o eixo Consolação era particularmente interessante porque reunia situações até conflitantes muito prementes. Era digamos, da Praça Roosevelt até Paulista, uma região de rápida transformação, em que estava mudando a ocupação urbana e muita da tradição cultural perigava ser expulsa, que é uma situação que ainda tem. Uma situação que tinha muitas situações emblemáticas, Parque Augusta, Casa Amarela, Praça Roosevelt, são situações sobre as quais se centraram muitas discussões sobre a política urbana em São Paulo, a mudança da Praça Roosevelt, o que fazer no Parque Augusta, etc. E ao mesmo tempo dialogava com essa ideia que nós pretendíamos do museu, um museu que desde o projeto arquitetônico é um museu pensado para ser aberto à rua. Um projeto arquitetônico faz com que a rua entre no museu, que não tenha nenhuma empecilho, enfim, digamos, da rua até o quinto andar, que é o lugar de recepção, que é uma espécie de prolongamento da calçada, com a mesma calçada que era a antiga calçada da Paulista, enfim.
tem essa ambição, que é uma ambição que também remete a um certo tipo de integração rua-prédio, que faz parte da tradição da Paulista. O vão do MASP, que é a obra-prima que todo mundo conhece, o Conjunto Nacional, né? São todos espaços extremamente democráticos, no sentido da permeabilidade, enfim. Eu preciso de Moreira Salles que esse é um espaço assim, como eu sei que o Sesc da Paulista que esse é um espaço assim. Com um terreno completamente aberto, enfim, né? A outra coisa que é uma questão que acho que é importante quando se pensa no território da Consolação é pensar os fluxos também. O território da Consolação não é só aqueles que residem e trabalham lá, mas é um dos lugares de mais fácil acesso da cidade e de muitos lugares da periferia. Pelo fato do cruzamento das duas linhas de metrô, que cruzam na frente do Circuito Universal, inclusive, você muitas vezes tem mais acesso da periferia para a Paulista do que da periferia para o bairro do lado, né? Isso significa que nós devemos, acho que isso é uma preocupação que mesmo no pensar no território que é importante, devemos pensar também essas linhas, né, de longo alcance, de deslocamento. Nós vamos fazer em outubro, deveria ser em setembro, infelizmente, mas pelo atraso da construção do prédio, tivemos que adiar a abertura, muitas atividades estéticas da periferia, são 5 atividades previstas, né? E a gente quer manter ser um ponto de encontro justamente da cultura que vem de longe, né? Porque é um lugar fácil de acessar para pessoas que vêm de pontos diferentes da cidade do estado, né? Então essa é uma outra maneira também, eu acho, de pensar o território que a gente queria colocar em discussão. A gente queria ser um ponto onde discussões como essas aqui, que está acontecendo aqui, e como aquela que acontece cada 2 meses em lugares diferentes do território, sido também a Escola de Sociologia Política, nos escritor, a Biblioteca Monteiro Lobato, a Escola da Cidade está colaborando muito, o sempre mais, que esse é um ponto de discussão, de encontro, justamente porque nós temos estruturas a oferecer, boas salas de aula, boas salas de reunião, um lugar fácil de acesso, possibilidade de educação, de organização. O nosso interesse é justamente isso, ser um lugar onde digamos, esse eixo de grande formato que é a Paulista, esse eixo de cultura pulverizada, mas igualmente preciosa, né? Com uma biodiversidade muito grande que é a Consolação, possam trabalhar juntos. A ideia é essa. Gente, olha, o IAB faz parte já foi convidado, agora a gente precisa ter um ponto focal para participar das reuniões. Então, a gente precisa retomar, porque alguém do IAB representando. Eu só queria fazer um jabá. Na próxima sexta-feira começa Estéticas da Periferia. Como o Eleilson não chegou, então vai ser às 17 horas, a gente vai ter um debate sobre ocupações de espaços públicos. Então estão todos convidados, vão ter vários coletivos, Perus vai estar junto, a Casa Amarela vai estar junto, e a gente vai discutir isso, visto que a gente tem passado problemas assim no Auditório Ibirapuera. Já emenda para ver o show de slam, né, da Roberta Estrela Dal, a entrada é gratuita e o show vai ser maravilhoso. Está dado o recado. Obrigado. 17 horas? 17 horas é o debate. Em que lugar? No Auditório Ibirapuera. Semana que vem? Sexta-feira. Bom, então, Felipe Tomiotaque, que estava um dos articuladores da área do território de Pinheiros, né? Boa tarde. Sim, eu estou aqui mais como alguém que participou das conversas, né, sobre o território cultural Pinheiros do que como assim, um representante líder do movimento, quer dizer, nem tem isso, né? Aliás, como estava sendo colocado aqui, é fundamental que qualquer articulação dessa seja feita da forma mais democrática, ampla possível e participativa, né? Bom, lá em Pinheiros foi o seguinte. Na gestão anterior, a subprefeita, a Hármica, que se prontificou a criar uma articulação ali territorial para que nós iniciássemos esse processo aí do território, né? Então foi uma convocatória mais da subprefeitura naquela época,
que trouxe, enfim, o Instituto Tomi-Otaki, o Sesc Pinheiros, cidadãos, artistas, enfim, pessoas que estavam ali naquele território, e com o nosso auxílio também do Instituto, fizemos uma primeira reunião lá no Instituto Tomi-Otaki, com umas 20 pessoas, mais ou menos por aí, e iniciou-se então esse processo, né? Agora, nessa mudança de gestão, a coisa não está andando muito. Assim, a gente também, os próprios atores desse território também não se movimentaram. Nós, inclusive, assim, é uma coisa que precisa ser retomada, né, para se desenvolver. Então foi muito bom também ouvir as histórias aqui, os processos dos outros territórios, né. O território de Pinheiros é um território ali para fins do TIC, foi delimitado que seria da Pedrosa de Moraes até a Marginal Pinheiros e da Cardeal Arco Verde até a Frederico Hermann Júnior, onde está a subprefeitura. E então é um território que tem uma altíssima concentração de renda, né? A subprefeitura de Pinheiros é a mais rica da cidade, tem um PIB ali maior do que alguns países até, enfim, o índice de escolaridade é muito mais alto do que a média de São Paulo, enfim, tem uma série de características nesse sentido. E também, enfim, tem instituições, né, grandes ali, o SESC, tem o Lago da Batata, que é um lugar, enfim, de bastante tradição cultural, né, da colônia japonesa, depois das migrações nordestinas, que está em constante transformação, apropriação, né, que precisa ser discutido. Tem uma série de artistas, produtoras, o mercado de Pinheiros, bibliotecas, enfim. Um território bastante rico e concentrado, né? A Praça Vitor Tivita, enfim, vários atores, né? Não, principalmente a subprefeitura optou por fazer um perímetro um pouco menor e considerar que a Vila Madalena é um território que tem características muito específicas, inclusive por conta do carnaval, de outras conversas que acontecem lá. Foi pensado o seguinte: vamos começar num território um pouco menor para testar porque a subprefeitura de Pinheiros teria essa ideia, né, de um território que seria o Baixo Pinheiros, que é esse perímetro que eu comentei, depois um outro que seria a Vila Madalena e um terceiro que seria a Praça Benedito Calixto, naquela região. Então o primeiro seria esse do Baixo Pinheiros, né, onde nós começaríamos. E do ponto de vista do Instituto Tomi-Otaki, nós temos feito assim, alguns movimentos nos últimos anos de conexão, de diálogo com o território. Desde mostras de cinema ao ar livre, que acontecem hoje na fachada do Instituto, na entrada ali, que criam uma relação com a rua, né? Até programas com escolas que hoje vêm a pé visitar as exposições do Instituto. O Brasílio Machado, o Fernão Dias, enfim, algumas escolas que estão ali numa distância que pode se andar, né? E também associações com abrigos, ONGs, outras escolas, enfim, que estão na região, que são bastante atuantes, assim, e até projetos de investigação do território. Fizemos com a Escola Guaraci, que é uma escola técnica. Então eram os alunos do curso de design faziam uma investigação do território ali de Pinheiros para o desenvolvimento de imobiliário urbano para aquele território. E temos também trabalhado assim no território do Canindé, que é um outro lugar na cidade, né? Enfim, criado conexões com outros pontos da cidade, entendendo que esse pode ser um papel também da instituição que não precisa estar reservado ao seu perímetro ali, né? E como também colocou o Lourenço, acho que nós nos vemos da mesma forma, né? Como é que a instituição pode colocar os seus recursos, a sua articulação, os seus meios de comunicação, enfim, a serviço dos fins culturais das pessoas que podem se apropriar, né? Muito mais do que a gente pautar os conteúdos, enfim, necessariamente, a gente também tem feito esse movimento de nos colocar nossa estrutura à disposição para que as pessoas possam inventar os seus próprios fins culturais, né? Então é muito mais nesse sentido que a gente veria também o Instituto atuando nessa área. E
Também acho que falamos aqui várias questões que foram pensadas também, né, da forma participativa disso ser construído, também a conexão com a periferia, acho que é fundamental, porque esse é um território muito privilegiado, se a gente o Baixo Pinheiros ali, né? Então, assim, o que se espera desse território, né? O que falta ali? Por que é necessário constituir um território cultural naquele lugar, né? Então são perguntas importantes. Quer dizer, qual é a nossa visão? Onde que a gente quer chegar com essa ideia, né? Até porque é importante lembrar também que a cultura ela não está num lugar, né? Ela quer dizer, idealmente a cidade seria um território cultural. Então, para que também não vire aquela coisa, aqui é a faixa cidadã e as outras não são, né? Então, é claro que existem territórios onde há uma concentração maior, um interesse maior, mas é preciso também entender quem que vai se apropriar desse território, qual é o uso que vai ser feito dele, dos recursos que existem ali. Então, a gente começou com essas conversas, que precisam ser retomadas, né? E, então, acho que eu vou pedir também 1000 desculpas porque eu vou ter que sair, mas eu queria muito ter vindo mesmo para ouvir e para poder falar assim, um pouquinho do que está acontecendo lá em Pinheiros, né? Para compor esse mapa. Obrigado. Eu acho que o Instituto Miotac, eu tenho visto a programação, uma programação bastante variada, com muitas discussões acontecendo lá, né? De repente vocês podiam ter um papel de articulação, de chamar outra vez esses atores para reativar essas conexões que foram começadas a serem costuradas, mas ainda estão um pouco sutis, né? Eu acho que seria uma retomada muito importante. Eu tenho visto que o trabalho de vocês cada vez mais com ligações sociais, com trabalhos bem interessantes mesmo, do ponto de vista do território. Enfim, acho que o Pinheiros merece, e está uma discussão bastante grande com relação ao Lago da Batata, né, que estaria dentro desse primeiro desenho que se pensou. É um lugar efervescente, eu acho que ali pode sair um caldo bacana de pensar essas articulações, essas relações dentro do território, mas é só uma sugestão, uma metida que sou. Bom, eu quero passar agora para o Diego, nosso última pessoa a conversar, e aí eu queria depois abrir, aí a gente ainda tem um tempinho, antes que comece uma festa, porque está programada uma festança aqui embaixo hoje, né? Eu já estou começando a ouvir um batuque, mas antes que o som nos impeça de falar, eu passo então para o Diego, que está pensando lá a Zona Leste, né? Um pedaço da Zona Leste, que ele vai nos contar, e aí já anoto se alguém quer falar, né? Já vou anotando os interessados, tá? Antes de concluir. Boa tarde, quase boa noite, né? Eu fiz aí aqui algumas anotações, assim, antes de falar propriamente da Zona Leste, algumas considerações que eu acho interessante, pegando até um gancho na fala do Mário, da Rê, da Eliane, essa questão do TIC, enquanto uma questão construída coletivamente. Mas a gente não pode tirar também, além dessa construção coletiva, como uma construção histórica, né? Estamos falando aqui de esses territórios consolidados com 20 anos, muitos anos assim, de batalhas, lutas, para conseguir conciliar, para conseguir consolidar esse território, né? E assim, a paisagem, o TICP, como o Mário mesmo salientou, ela une a questão, fala-se muito da questão cultural, não essa questão cultural institucional, mas de cultura popular, a cultura do dia a dia mesmo, e a questão educacional e a questão do meio ambiente, que também é fortíssima, integrando essas três. E claro, sempre com a ótica da paisagem enquanto experiência partilhada. Isso aqui, eu posso até falar que participei um pouco, né? Não foi construído sozinho, por um grupo, foi uma gama de pessoas envolvidas, cada um com seus interesses. Muitas vezes a gente tem aquela visão do tipo, até do patrimônio, vamos construir um museu, vamos construir isso, mas será que a população local quer isso? Quais são os desígnios daqueles moradores, daquelas pessoas que têm o interesse? Né?
Então, acho que é muito importante levar em consideração isso, a participação popular e as vontades e anseios populares, né? Agora, falando assim da Zona Leste, o meu movimento começou assim, eu participei um pouco dessa elaboração do território de Perus, e eu tenho uma questão afetiva com a Zona Leste, que minha família, apesar de morar aqui no centro, toda a minha família é da Zona Leste, então eu passei a minha infância, adolescência inteira indo para lá, ainda continuo indo, né? Então eu acompanhei essa mudança da paisagem. Na minha pesquisa, eu não designei assim propriamente os territórios. Eu verifiquei que potenciais tinham aquela região para se tornar um território. É super importante falar do território da Consolação, do território de Pinheiros, mas eu creio que na Zona Leste e até mesmo outras regiões periféricas é muito importante pelo fato da falta de equipamentos até institucionais. Então, temos, se pegar uma região como a que eu estudei, tem poucos cinemas, né? Tem o Shopping Itaquera, tem uma outra região, mas tem poucos cinemas, tem poucos teatros, tem poucos equipamentos culturais. Em compensação, nós temos uma questão muito forte de cultura popular, outras formas de cultura não institucionais, que muitas vezes não são valorizadas. Então, acredito que o TIC serve para valorizar esse tipo de cultura. E, ao mesmo tempo, a questão ambiental. Não preciso falar que São Paulo carece de áreas verdes, tem, enfim, uma baixa qualidade ambiental, né? Todo mundo, isso é meio unânime, mas nos meus levantamentos, a região que eu pesquisei foram os distritos próximos à Avenida Jacob Pêssego. E eu levantei que assim, a quantidade de áreas verdes por habitante, tá, em torno de, modifica de acordo com o distrito. Mas, por exemplo, em São Miguel, nós temos 3 metros quadrados por habitante. A Organização Mundial de Saúde fala que o importante são 14 metros quadrados. Tem um índice brasileiro também que fala em torno de 15 metros quadrados. Nós temos 3 metros quadrados. E assim, nós temos uma região muito importante do ponto de vista ambiental, que nós temos ao norte, nós temos a região da APA do Tietê, mas a região ao norte, a própria Jacob Pêssego, nós temos um corredor ecológico ali, tá? Nós temos uma mata ciliar, que assim, eu vou, na minha dissertação eu coloquei muitas críticas sobre ela, porque na verdade eram gramíneas e eucalipto, basicamente, mas nós temos um potencial lá para virar um corredor ecológico, que liga ao Parque do Carmo e liga a área ambiental mais ao sul, lá próximo de São Rafael, Iguatemi, e tudo isso faz parte do Cinturão Verde de São Paulo, né? Que vai para a região do Suzano, Poá, enfim, chega até Perus. Então nós não podemos ignorar isso como um aspecto ambiental importante para a cidade de São Paulo, tá? Eu protocolei na SBDU o ano passado, ela abriu para protocolos de territórios. Eu consegui articular com alguns coletivos e eu consegui publicar protocolar 2 territórios. Um que vai de Penha até São Miguel e um outro que Itaquera ao José Bonifácio. Esse Penha São Miguel é um território enorme, mas eu não consegui segmentá-lo porque nós estamos falando assim, temos inúmeras igrejas lá na Penha, nós temos a questão do Sítio Mirim, nós temos a igreja de São Miguel, nós temos a APA do Tietê, temos inúmeros equipamentos culturais, educacionais, cultura popular. Então eu não consegui segmentar. E o Itaquera, José Bonifácio, que tem uma questão cultural, muitos coletivos, muitos grupos atuantes na região. Esses territórios são territórios isolados? Poderiam ser um território único, que fosse de repente da Penha, São Miguel e fizesse um arco até Itaquera? Não sei. Na minha pesquisa, a pesquisa ela tem uma limitação espacial e temporal. Tá? Eu fiquei um ano e meio trabalhando firmemente na região, apesar de conhecer há muito tempo. Então, precisaria ter uma articulação para consolidar o território, como que teve em Perus, como que teve pelo Movimento Belas Artes, que já são grupos consolidados há muitos anos, que já têm um estudo aprofundado. Tá? E uma outra coisa, esse território ele não é um território fixo. Tá? Quando nós fizemos os estudos, que nós fechamos esse mapa,
Tá? Pouco depois esse mapa já foi alterado também, porque começou a ter uns braços em Pirituba, não foi? Corrija se estiver errado. Então, conforme você vai estudando, vai aprofundando, vai adquirindo outras características, esse território muda. Então, até mesmo, comentando até com a Eliane essa semana, essa Paulista Luz, será que é só isso? Tem várias regiões paralelas. No protocolo da SMDU, o Euler acabou publicando também um na Lapa. E ele partiu do viário, do sistema viário, mas várias vezes esse sistema viário englobava alguma outra praça, algum outro ponto importante. Originalmente, né, na ideia do Euler e até do NEP, do Núcleo de Estudo da Paisagem, do qual faço parte, eram para ter 5 territórios, um em cada região, tá, de São Paulo, e uma região central. Territórios grandes que iriam se conectar. Agora, voltando um pouco para a Zona Leste, é importante esse território até para fomentar questões culturais, questões de proteção, questões de patrimônio na região, e fomentar também para que a população da Zona Leste, quando ela quer alguma coisa cultural, educacional, normalmente ela vem para o centro. O centro tem uma importância, sim, mas a gente precisa valorizar também a periferia para evitar esse deslocamento. Um dos grandes problemas de São Paulo é a questão de mobilidade urbana, da questão que as pessoas vêm das regiões periféricas.